Salve, salve, habitantes desse universo, o qual tentamos narrar aqui nesse canal. Senta direito na cadeira, que hoje eu vou te ensinar como que você pode aprender física lendo literatura e filosofia. A gente vai ver como que a literatura da Argentina e a filosofia da Áustria vão nos ensinar um princípio físico, um dos mais bizarros da mecânica quântica, descoberto por um alemão. Hoje a parada tá internacional, velho. A gente vai falar do princípio da incerteza de Heisenberg. No primeiro conto do livro Ficções, de Jorge Luiz Borges, o narrador nos apresenta o mundo fictício e misterioso de Tlön. Nesse mundo, tudo é muito diferente do que a gente está acostumado aqui na Terra, inclusive a própria matemática e a física. A geometria de Tlön compreende duas disciplinas um tanto diferentes, a visual e a tátil. Esta geometria desconhece as paralelas e declara que o homem que se desloca modifica as formas que o circundam. A base de sua aritmética é a noção de números indefinidos. Afirmam que a operação de contar modifica as quantidades. O fato de vários indivíduos que contam uma mesma quantidade obterem um resultado igual é, para os psicólogos, um exemplo de associação de ideias ou de bom exercício de memória. Que universo bizarro esse, né? Você já imaginou um mundo em que o ato de contar modificasse as quantidades contadas? Seria impossível saber quanto de dinheiro você tem na carteira, porque quando você terminasse de contar, a quantia teria se modificado. Muito bizarro, não? Só que o nosso universo funciona exatamente assim, não com quantidades contadas, mas com partículas medidas. O mundo microscópico, regido pelas leis da mecânica quântica, funciona exatamente dessa forma, e quem nos diz isso é o princípio da incerteza de Heisenberg. O princípio diz que é impossível sabermos com precisão absoluta a medida da posição e da velocidade de uma partícula simultaneamente. Quanto mais preciso for nossa medida da sua posição, mais impreciso será essa medida do seu momento ou da sua velocidade. No livro A Lógica da Pesquisa Científica, do filósofo da ciência Karl Popper, numa sessão sobre a mecânica quântica, o autor diz que toda medida física envolve troca de energia entre o objeto medido e o aparelho de mensuração. Nesses termos, a medida, por assim dizer, proporciona conhecimento de um estado que acabou de ser destruído pelo processo de mensuração. Ou seja, como acontece no mundo fictício de Tlön, criado por Borges, o ato de medir afeta o objeto medido, assim como o ato de contar afetava as quantidades contadas. Por mais aguçada que seja a tecnologia que se esteja usando no processo de medida, o ato de, por exemplo, observar um elétron implica que se incida luz sobre ele. Essa luz refletida no elétron retorna aos nossos olhos e nos traz informação de onde esse elétron se encontra. A luz, contudo, carrega momento e energia, de modo que quando ela colide com o elétron, ela perturba o seu movimento. Assim, quando ela chega aos nossos olhos, ela nos traz informação da posição de um elétron que acaba de ser perturbado. Assim, é inerente ao ato de medir a posição de um elétron perturbar a sua velocidade. Desse modo, as medidas de posição e de velocidade de elétrons e partículas subatômicas estão sempre amarradas pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Nas palavras de Borges, o ato de medir afeta o objeto medido, ou, nas palavras de Karl Popper, a medida proporciona conhecimento de um estado que acaba de ser destruído pelo próprio processo de medida. Seja pelo olhar da literatura, da filosofia ou da própria física, o mundo microscópico, governado pelas leis da mecânica quântica, não é nada intuitivo. Muito obrigado. Saudações, habitantes desse universo, muito prazer aos que não me conhecem, meu nome é Felipe Ghisoli e muitíssimo obrigado por assistir esse vídeo. Hoje eu tenho uma notícia importante para dar aqui, que é o fato de que esse nosso vídeo foi patrocinado por mim mesmo. Isso não é exatamente uma novidade muito boa assim. Galera, eu queria conversar com vocês bem rapidinho, que vocês dessem uma atenção aqui pro trabalho que dá produzir um vídeo desses. Para pra pensar, eu li 2 livros, escrevi o roteiro, gravei, editei, por conta própria. É bastante trabalhoso produzir vídeo assim. Só a edição de um vídeo desse de 5 minutos leva facilmente umas 5 horas.
Isso quando não tem muita animação, mas normalmente o tempo de 1 hora para cada minuto de edição é mais ou menos razoável, é o que eu costumo gastar aqui. Fora a leitura, processo de roteirização, de pesquisa, que muitas vezes leva 10, 20 horas de trabalho. Então, facilmente um videozinho desse aí de 5 minutos tem quase 30 horas de trabalho por trás dele. E eu particularmente gosto demais de produzir esse conteúdo, mas eu quero aqui também fazer com que essa produção fique cada vez mais viável e que eu possa produzir um conteúdo de cada vez mais qualidade, numa frequência cada vez maior. Então, se você curtiu esse vídeo, eu te peço encarecidamente que você mande para 3 pessoas que possam curtir. Manda para o seu professor, manda no grupo da sua sala, manda para um amigo seu, para que ele também possa curtir esse conteúdo. Isso vai nos ajudar demais a continuar produzindo aqui.